Mas afinal, quem são os nossos inimigos? Quem são eles? Como é que nós conseguimos discernir uma pessoa benigna ou uma pessoa maligna? Vamos falar sobre isso? Eu sou a Marta Pinto. Seja bem-vindo a mais um Cristão Bem Resolvido. Nós Amém? vamos falar sobre este tema. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, e nomeadamente já aconteceu comigo. Eu não estou a falar aqui por falar, estou a falar por experiência própria. A palavra do Senhor é muito clara acerca dos dons e o dom mais importante é o dom de discernimento. Para mim, estou a falar de uma questão particular da minha própria vida. Eu considero que o dom mais importante é o dom de discernimento. E não é de um momento para o outro que nós vamos adquirir esse dom. Porque a palavra do Senhor diz que também tem outro dom que é necessário. Todos os dons são necessários, mas nós precisamos de ter fé. E a fé é algo que, se você e eu não tivermos, nós não vamos agradar o coração de Deus. Então, primeiramente de tudo, nós temos que ter fé e que essa fé seja necessária, seja suficiente para que Deus derrame sobre a nossa vida discernimento segundo a sua vontade. Nós já falamos aqui do escudo da fé e nós já sabemos que o escudo da fé ele serve não para seu belo prazer, mas para você usar essa arma de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida. Você está a entender? Então vamos lá. Afinal de contas, qual é a diferença entre um anjo do mal e um anjo do bem? Qual é a diferença entre esses dois? Eu sei, com certeza já deve ter ouvido falar em muitas polêmicas de anjos. Se existem, como é que eu vou conseguir discernir o que vem, o que é certo, o que é errado? Existem muitas pessoas, inclusive satanistas, que falam, e inclusive que já tiveram experiências no ocultismo, na maçonaria, no satanismo, e dizem que os anjos são exatamente iguais. Eu acredito até alguns teólogos, eles dizem, alguns teólogos, e eu acredito que sim, porque o diabo sempre que se apresenta para alguém, ele se apresenta de forma atraente. Porque aquilo que nós podemos perceber na passagem que Jesus subiu, que foi tentado no deserto, Satanás tentou a Jesus. O que é que significa tentar? Atrair a pessoa para aquilo que lhe vai alimentar a carne. E a carne é o ego, é tudo e mais alguma coisa. E Jesus conhecia a palavra e assim lutou, teve discernimento e lutou contra o inimigo. E muitos teólogos dizem que o diabo, quando apareceu para Jesus, ele apareceu em forma de anjo de luz. Embora isso não esteja literalmente na Bíblia, ou seja, não esteja escrito dessa forma, mas quando nós pararmos para pensar, nós temos que procurar imaginar aquele cenário. Se o diabo aparece de frente para Jesus para tentar Jesus, certamente ele não apareceu para Jesus em forma de monstro, em forma de caveira. Não. Eu acredito que o diabo ele se apresentou de uma forma atraente para enganar Jesus. E Jesus ali teve uma experiência e sempre venceu o inimigo da forma que a Bíblia nos ordena fazer. Está escrito, e está escrito, e está escrito. E quando se tratou da questão da invocação, quando o diabo procurou mostrar, dar uma série de coisas para Jesus, e ele falou ali, mostrou ali o mundo e disse assim: tudo isto te darei se me adorares. E quando se trata de adoração, eu acredito que Jesus aí ficou bem irado e disse assim: apartai de mim, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deu ali um checkmate. Então, qual é a diferença entre um anjo, entre uma pessoa boa, uma pessoa má? Como é que nós vamos conseguir discernir isso? Quem são os nossos inimigos? É muito importante nós entendermos isto. E eu quero dizer, por incrível que pareça, você pode até ficar surpreendido, eu escrevi até hoje à tarde, ó, Jesus é assim, ele fala assim comigo, ó.
Muitas coisas. Ó, deu-me aqui umas páginas bem pequenininhas, mas deu para escrever tudo o que eu queria. Então, irmã Marta, que conversa é essa? Como é que eu vou conseguir discernir o bem e o mal? Primeiramente, você tem que ser uma pessoa que deva orar. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você vai estar do mundo. Então, uma das formas que você tem de discernir tudo isso é realmente ver através das atitudes das pessoas. Mas vamos lá, primeiro vamos por partes. Quem é o teu e o meu inimigo? Aonde é que habita o meu e o teu inimigo? O meu e o teu inimigo habitam dentro de você mesmo. Você sabia disso? O inimigo está dentro de si. Como assim, Marta, tu percebes? O inimigo, o pecado. Não é porque você aceitou Jesus que você vai deixar de ser pecador. Nós temos uma natureza pecaminosa e vamos lutar contra ela até que venha a nossa morte. Mas eu quero que você entenda aqui uma coisa muito importante. Os nossos inimigos são as pessoas, sim, mas são, acima de tudo, a começar por nós. É aquilo que está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? A inveja, a ira, o egocentrismo, o orgulho, o egoísmo, a soberba, o espírito de excepção de pessoas, o ódio, o ciúme. Tudo isso são é uma característica de algo que está dentro de nós, pecaminosa, e nós somos os nossos próprios. Nós somos. Dentro de nós. É dentro de nós que está o inimigo. É por isso que a palavra do Senhor diz para nós usarmos a couraça da justiça, as armaduras espirituais, como nós estudamos até aqui, nós temos que nos posicionar nelas. Não, a nossa natureza humana não tem condições de. Não é automático. Nada no mundo espiritual é automático. Tudo tem um preço. Se você quer as armaduras de Efésios 6, você vai ter que pagar o preço por elas. Da mesma forma, quando você compra as armaduras de Efésios 6, quando você compra uma arma, aqui você tem que pagar pela arma, certo ou errado? Aqui é a mesma coisa. O mundo espiritual funciona da mesma maneira que o mundo físico. As leis estabelecidas aqui na Terra, existem também as mesmas leis no espírito. Que leis? As leis da Bíblia. Então é muito importante você entenda que você mesmo tem dentro de você, dentro de si mesmo, um inimigo. E que inimigo é esse? É o pecado. É o pecado. Você vai ter que lutar continuamente contra o pecado. Eu quero que você veja se você me entende. Porque tem muita gente que não consegue entender. Mas a palavra do Senhor diz que não é pela força, não é pela violência, mas é o Espírito Santo de Deus que vai entrar na tua vida e te vai convencer. Tenha muito cuidado com as pessoas a quem você aplaude, as pessoas que você assiste. Já falei isso e vou continuar a falar. Porque cada vez mais eu tenho percebido que verdadeiramente as pessoas não aparentam ser aquilo que na verdade elas dizem ser. Então como é que nós discernimos? Como é que nós vamos conseguir discernir o bem e o mal? É através das atitudes. Através das atitudes você vai conseguir entender, ter o verdadeiro entendimento de quem é essa pessoa. Essa pessoa pode falar de Bíblia, essa pessoa pode ser uma pessoa altamente. O diabo também conhece a Bíblia de cor e salteado. O diabo, ele usa a Bíblia para falar com você e você, se não tiver discernimento, você vai achar que é Deus a falar. E não é. Então, este conceito é muito mais complexo. Esta situação é muito mais complexa daquilo que nós achamos, ou pensamos, ou imaginamos. Vamos imaginar, para eu fazer aqui uma pequena simulação. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Há muitas pessoas que dizem isso. Eu sou uma pessoa honesta. Eu também tenho defeitos, mas eu estou a falar das minhas qualidades. É mais fácil falar das nossas qualidades do que dos nossos defeitos. Vamos lá falar de defeitos também. Sou teimosa, eu sou bem temperada também.
Mas eu procuro sempre, existem coisas que acontecem no nosso cotidiano que nos impulsionam a ser tentados para explodir. Mas você tem que ter o quê? Domínio próprio. Tem que ter o caráter de Cristo. Nós não podemos nos deixar vencer pela tentação. E a tentação pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa má. Então, aquele que é uma pessoa posicionada em Cristo Jesus é racional. Tem que ser uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que verdadeiramente é uma pessoa de Deus, ela tem que ter equilíbrio. E o equilíbrio vai se manifestar através daquilo que você diz, através daquilo que você escreve, através dos teus impulsos, através das tuas palavras. E então é por aí que você deve realmente procurar e entender quem são essas pessoas. Será que você não tem discernimento? Ou será que não se fez luz dentro da sua mente de que você olha para A, B, C e D na sua família, na sua casa, na sua igreja, e você verdadeiramente olha e você acha que você se deixa influenciar pelas palavras? Isso significa que você é uma pessoa literalmente, carnuda. Porque o homem espiritual é aquele que se deixa influenciar pelas atitudes. Ele pode gostar até das tuas palavras, mas ele se vai influenciar pelas tuas atitudes, pelas tuas ações. A palavra do Senhor está escrito aqui em Romanos 13, eu vou ler aqui, tá bom? Porque é óbvio, inegociável, e como aqui tem que ter equilíbrio, nós temos que ficar com a Bíblia. E a Bíblia, ela tem que ser estudada de forma racional também. Vamos lá, vamos ler aqui. Em Romanos 12, a partir do versículo 9, está escrito: o amor seja... Agora vamos lá, vamos entender aqui o que é uma pessoa benigna. Ok? O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se a coisa que o diabo odeia é a tua honestidade. Seja uma pessoa verdadeira e honesta e não compactue com alianças erradas e não compactue com a mentira. E se o Espírito Santo te ordena não fazer, então obedeça. Experimenta ser assim, você vai ver que o diabo, ele foge da tua vida. Ele foge, ele tem medo. O diabo geralmente ele é traiçoeiro. Ele gosta de estar do lado de pessoas parecidas com ele, com o mesmo espírito. Os demónios defendem-se uns aos outros. Então é bom que você entenda como é que funciona o mundo espiritual. Então vamos lá. Isto que eu vou ler aqui fala de o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Então isto sim é um verdadeiro servo. Se você praticar isto, você verdadeiramente abriu uma porta para que Deus entrasse na tua vida e te fizesse de ti um grande homem e mulher de Deus. Voltando ao início, Romanos 12, 9 diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Existem pessoas muito impacientes, eu sou uma delas. Eu tenho aprendido a praticar isso todos os dias. Não é fácil, mas você, acima de tudo, há uma coisa que você tem que entender, é o testemunho que você dá. Se você não tem a capacidade de testemunhar quem é o teu pai e qual é o teu DNA no espírito, então você não pode ser um filho de Deus. Você é um filho das trevas. Porque o mundo espiritual e o reino de Deus é assim, sim, não, não. É radical. Não existe meio termo. Vamos lá. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porquê?
Porque a oração é uma forma, é a porta que eu tenho para me comunicar com Deus todos os dias. E à medida que eu me vou comunicando com Deus, eu vou ficando mais parecido com Ele. Eu vou utilizando o mesmo vocabulário que Ele. Se você for emigrar para um país, você vai acabar por ter o sotaque do país aonde você emigrou. Então é assim que funciona. Está a entender? Tá? Eu vejo coisas que eu hoje eu dou risada. Eu dou risada porque pensa numa baixaria assim, ó, não faz nem sentido. E depois tem pessoas que aplaudem e que não conseguem enxergar isso. Eu também não conseguia. Mas houve um momento em que Deus me mostrou e que realmente eu tive que passar por algumas situações da minha vida para hoje estar aqui a falar com vocês e vos mostrar. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Isso é uma característica que Deus me deu. É um dom. Eu sou corajosa. Então eu acredito que o inferno tem medo de mim, por conta da minha coragem. Eu não negocio a palavra de Deus. Eu estou no lado de Deus, não estou no lado nem de A nem de B, estou no lado da verdade. Então vamos lá. Comunicai-os com, comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que te perseguem. Abençoai e não amaldiçoareis. A pessoa fala, lê o mesmo texto bíblico, a pessoa diz que ama, mas na prática, quais são os frutos na prática? Hum? Presta atenção. Abençoai e não amai. E aqui outra coisa, aqui está a falar num contexto geral, está a generalizar, até porque, na verdade, nós já lá vamos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Misericórdia. Essa parte está demais. Meu Deus. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Tem muita soberba. Isso é um inimigo que está dentro de ti. A soberba é um pecado, um inimigo que está dentro de ti. A tua luta não é contra o teu irmão, é contra ti mesmo. Você sabia que você é um receptor que vai abençoar a vida de outra pessoa? Que pena que muita gente não ouve estes vídeos, porque são tão edificantes e abririam a tua mente e os teus olhos espirituais. Tomara eu que me explicassem isso por miúdos, de forma literalmente íntegra. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. A honestidade, queridos. O diabo foge das pessoas honestas. O que é honestidade? Em certo momento na minha vida, na minha trajetória, enquanto eu vivi em Londres, eu vivi num país onde eu tive ajuda do Estado para ter uma casa. O Reino Unido é um lugar que dá casa às pessoas e aos imigrantes que estão num processo em que não têm condições de, através do seu salário, de pagar, então o Estado dá uma casa. Existe uma coisa que se chama Housing Benefits, que é aquilo que eu tinha. Nós ganhávamos um salário e o Estado fazia um cálculo e pagava quase a renda toda da casa, ok? Justamente para que nós pudéssemos ter uma vida e vivermos normalmente. Porque os salários mínimos lá são muito altos, mas o valor das casas também são. Então, o que é ser uma pessoa honesta? Durante 2, 3 anos nós precisamos desse benefício na nossa vida, mas a partir do momento em que nós deixamos de precisar, por incrível que pareça, nós nos dirigimos ao lugar onde nós requeremos esses documentos pelo Estado e nós fomos a esse lugar e dissemos assim: a partir de hoje eu decreto que não preciso mais dos benefícios do Estado. A mulher ficou assim a olhar para nós.
Ok? Sim, eu vim aqui para rescindir todos esses benefícios, pois pela prática e legalmente eu não posso continuar a receber os vossos benefícios a partir do data X. Isso é ser uma pessoa honesta. Então o que é que acontece? O diabo foge de pessoas honestas. É por isso que você, na sua caminhada, você vai perder muita gente, porque você não negocia a honestidade e a verdade. É difícil. Era mais fácil receber aquele dinheiro e não fazer ali aquilo que muita gente faz. Muita gente faz isso. Mas presta atenção. A mentira tem perna curta. E nada do que nós fazemos aqui na Terra, não existe nada que não venha a ser cobrado um dia mais tarde com uma grande fatura. Vamos continuar. Ninguém tornareis mal por mal, me procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os irmãos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então você, que é cristão, seja quem for, não te cabe a você se vingar com as suas próprias mãos. Você não foi chamado para sujar as tuas mãos. Isso é algo que é um papel que Deus vai fazer no teu lugar. Deus só te manda descansar. Mas tem pessoas que ainda pelo silêncio e pela calada, muitas das vezes, estão a torcer, estão a fazer de tudo, estão a contaminar outras para que a justiça e a vingança seja feita aqui na terra, com as vossas próprias mãos. A palavra do Senhor diz aqui que não é para nos vingarmos com as nossas próprias mãos. O próprio Deus fará. E eu já te citei aqui alguns exemplos de que Deus fez e fez tudo tranquilamente. Agora vamos lá. Essa é a mais grave de todas, para mim. É a pior de todas. Não vos vingueis, vou voltar a ler o versículo 19 para não saltar uma vírgula. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes vencer o mal com o bem, mas vence o bem com o mal. Você sabia que até os demónios são alimentados por Deus? Está escrito aqui, ó. Os demónios, o diabo, ele é alimentado, sustentado por Deus. Deus é que ainda tem misericórdia e sustenta esses anjos caídos, esses demónios. Está escrito aqui. Quando a partir do momento em que está escrito, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Quem está a usar o adversário das nossas? Quem está a usar o teu inimigo, perdão? É o próprio Satanás. Deus cuida do bom e cuida do mal. Está escrito, assim está escrito na palavra de Deus. Então não deturpa a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quando ela é deturpada, sobrevém tanta maldição sobre a tua vida. E também diz aqui, também na Bíblia, que nós não podemos dar falso testemunho contra o irmão. Isso é uma coisa tão séria, tão grave, que eu particularmente, eu nunca, jamais conseguiria fazer isso. Dar falso testemunho contra um irmão é algo extremamente grave. Porque dar um falso testemunho é sinónimo de que você é herdeiro e filho do pai da mentira. O que é que acontece com essas pessoas que aceitam Jesus, começam muito bem, mas se perdem no meio do caminho? Porque verdadeiramente não tiveram um encontro real com Deus. Verdadeiramente não quiseram ir contra a inveja, não quiseram lutar contra o seu próprio inimigo que está dentro delas, que é inveja, egocentrismo, orgulho, egoísmo, soberba e tantas outras coisas, espíritos, há pessoas que fazem exceção de pessoas
Isso é um espírito de exceção de pessoas. Existem o ódio, os ciúmes, a vingança, aí, todas essas coisas. A palavra do Senhor te manda ser humilde, amar o teu próximo. Então aí está a diferença entre um servo de Deus e aquele que não serve a Deus. Eles são exatamente iguais. Assim como eu sou uma pessoa composta por alma, corpo e espírito, tenho roupa, eu sou um ser humano igual ao outro. Só que existe uma diferença entre a bondade e a maldade. Existe uma diferença através das minhas atitudes e das minhas ações, e existe uma diferença através das atitudes dos outros e das ações dos outros. Aí está a diferença. Eu não vou negociar com Satanás a tentação de nunca, por algum momento de ira, por algum momento de emoção, eu dar falso testemunho e, acima de tudo, eu não dar o meu testemunho em como eu sou servo de Deus. Por todas as tentações aqui, Jesus, por exemplo, voltando ao episódio de Jesus, ele deu testemunho de que ele era um servo de Deus. Ele não negociou a palavra e ele usou a espada do Espírito, que é a palavra, para se defender do inimigo, que muito provavelmente, como muitos teólogos falam, ele provavelmente apareceu ali como um anjo também. Então, quando você ouve satanistas e ouve outras pessoas falando que os anjos são iguais, a diferença está na força deles. A diferença está na prática e na forma que deturpa a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia é a verdade. E conheceres a verdade vos libertará. Até quando é que você vai continuar a ser um escravo na mão de pessoas que são usadas pelo diabo? Que compram outras pessoas para manipular situações e afins. Até quando? Que tipo de fé é que você tem em Deus se você se deixa comprar ou manipular por pessoas? Existem coisas que não se explicam e se você quer discernir o homem bom e o homem mau, se você quer saber quem é o seu próprio inimigo, saiba que o inimigo está dentro de você, o inimigo é o pecado que mora dentro de você. E que a partir do momento, por algum momento da tua vida, você abre mão de ler a Bíblia, abre mão de encher do Espírito Santo de Deus, quem vai morar no teu espírito é o diabo e ele traz consigo mais 7. Não é necessariamente você ter que sair da igreja, não. É o teu compromisso diário com Deus. Você precisa se encher da palavra de Deus para que o diabo não tenha lugar dentro do teu espírito para fazer morada. Eu acredito que muitas pessoas começaram muito bem, mas infelizmente estão a prestar um péssimo testemunho e, acima de tudo, estão a mostrar quem são na verdade. E só um cego é que não consegue discernir isso. Não deturpem a Bíblia. Comigo não tem hipótese. Deturpar a Bíblia para mim não dá. Eu não como qualquer prato que colocam na minha mesa para eu comer. Eu sou como Jesus e quero ser como Ele. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, sendo meus imitadores como eu sou de Cristo, eu estou aqui para imitar Jesus. Jesus venceu a tentação através da palavra e em momento algum Jesus chirou, até contra o próprio Satanás. Precisamos de aprender a discernir. Precisamos, porque o diabo ele é astuto e sagaz. O diabo, uma das maiores características que o diabo tem é saber esperar o tempo para atacar. Ele espera o tempo que for necessário. O diabo é muito astuto. E o império das trevas é mais organizado que o império da luz. Então precisamos verdadeiramente de nos conectar com Cristo de forma íntegra. Buscar coisas que edifiquem a nossa vida, que alimentem a nossa vida espiritual. Porque você não vai conseguir vencer as coisas do espírito se não estiver bem alimentado. É a mesma coisa que o meu corpo, se eu não alimentar ele de comida,
eu vou começando a ficar fraca. Se você não alimentar o teu espírito da palavra, você vai ficar fraco. E você não vai conseguir discernir e tudo que colocarem na tua mão você vai comer. Então tenha cuidado. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deus te abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho.